Galera, pra quem não sabe, tá rolando ainda o caso de julgamento de agressão do Jonathan Majors, o Kang, contra a ex-namorada Grace Jabber. E a situação tá tensa, não tem outra palavra. As evidências que foram apresentadas agora nessa semana deram uma reviravolta no caso e apontaram pra chantagem emocional e uma suposta confissão dele, do ator. Tá complicado de entender? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo agora, o que tá acontecendo. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, eu quero começar dizendo o seguinte: nada é tão simples quanto parece. A gente acha que é simples, mas nunca é. Toda vez que aparece um escândalo desse tamanho em Hollywood, eu vim aqui conversar com vocês. Pra quê? Pra gente saber o que tá acontecendo. Mas uma coisa eu sempre digo, sempre bato nessa tecla: a gente não é juiz. A gente não tem competência pra julgar uma pessoa se ela é culpada ou inocente. E competência a gente não tem. A gente tá aqui pra acompanhar, pra se atualizar, não é assim? Por isso a reviravolta dessa semana no julgamento do Jonathan Majors só serve pra mostrar pra gente que quem tá de fora só pode mesmo esperar as provas virem à tona e torcer pra que a justiça seja feita. É o que a gente pode fazer. Torcer pela justiça. E a atualização agora, dessa vez, é com uma série de mensagens perturbadoras que foram lidas pro júri durante o julgamento dessa semana. Se eu fosse você, eu me segurava na poltrona aí, porque o assunto é pesado agora. Então vamos recapitular rapidinho, né, esse caso, porque os detalhes são importantes para entender o que está acontecendo agora. Em resumo, o caso foi assim: no dia 25 de março desse ano, o Jonathan Majors ele foi detido em Manhattan depois de ter sido acusado de violência doméstica contra a namorada dele. A briga teria acontecido na noite anterior que ele foi detido, né? Ele e a namorada teriam discutido dentro de um táxi, lembra disso? Acho que quem acompanhou sabe. O Jonathan veio alegando que ele só se defendeu das agressões da namorada, que ela teve um surto de ciúme por causa das mensagens do celular dele. Aí, por outro lado, a namorada do Jonathan, a Grace Jabber, disse que ele teria machucado ela no rosto, atrás da orelha, durante essa discussão e que os ferimentos eram visíveis. Estavam lá pra qualquer um ver. E nessa mesma noite, a Grace foi filmada sozinha numa casa noturna, logo depois da briga. Ou seja, aconteceu a briga e depois filmaram ela numa casa noturna. Mas na manhã seguinte, ela foi encontrada machucada em casa. O próprio Jonathan encontrou a namorada caída no chão no dia 25 e chamou ajuda. E nesse mesmo dia ele foi levado até a polícia para prestar esclarecimento. E aí foi solto nesse mesmo dia. Daí pra frente começou o processo de agressão contra ele. O processo começou nesse ponto. Agora o caso está sendo julgado e muita coisa já rolou desde então. Aí de lá pra cá outras mulheres que tiveram envolvimento com o Jonathan resolveram botar a boca no trombone contra ele, dizendo que ele era realmente um cara agressivo. Mas nessa última semana a situação parece ter ficado ainda pior para ele. A ex-namorada do Jonathan, a Grace, mostrou evidências pro júri de que ele fazia uma baita chantagem emocional com ela. Então assim, meses antes da briga no táxi, durante as discussões lá entre o casal, ele ameaçava acabar com a própria vida sempre que ela sugeria terminar o relacionamento com ele. No depoimento durante o julgamento dessa semana, a Grace disse que tinha medo do Jonathan e que tinha medo também que ele se machucasse caso eles terminassem. Daí ela apresentou como prova várias conversas por mensagem que os dois trocavam nessas ocasiões. Essas mensagens que ela apresentou não são do dia 24 de março, mas de 6 meses antes. Para comprovar a chantagem emocional, ela apresentou essa mensagem aqui do final de setembro de 2022. O contexto é o seguinte, tá? Nesse dia, os dois tinham discutido e a Grace não quis abraçar o Jonathan. Então ele escreveu assim pra ela, abre aspas: "Ontem à noite pensei em me matar em vez de voltar para casa. Eu também preciso de amor. Ou talvez eu seja um monstro e um homem horrível. Não mereço isso. Eu deveria simplesmente me matar. Dessa forma, minha existência é miserável." E fecha aspas. Pesado, né? Aí a Grace disse num depoimento pro júri que ela vivia com medo que ele fizesse algo ruim pra ela e pra ele também, né? Era como se ela tivesse que ficar sempre alerta pra não acontecesse algum desastre, pra não desencadear um desastre. Mas calma, não para por aí. O que mais complica a situação é que além da chantagem emocional que aparece nessas mensagens aí, é que outros trechos das conversas dão a entender que o Jonathan admitia que agrediu fisicamente a Grace e que pedia pra que ela não fosse ao hospital pra não complicar a situação dele. No dia 30 de setembro de 2022, né, depois de uma briga, a Grace estava com um ferimento na cabeça. Estava sentindo dor e ela quis ir para o hospital. E olha o que o Jonathan escreveu para ela, abre aspas: "Temo que você não tenha perspectiva do que poderia acontecer se for para o hospital. Eles vão lhe fazer perguntas, e como eu não acho que você realmente nos proteja, isso pode levar a uma investigação, mesmo que você minta e eles suspeitem de algo." Aí a Grace respondeu ele assim, abre aspas: "Vou dizer ao médico que bati a cabeça se for. Vou esperar mais um dia, mas não consigo dormir e preciso de analgésicos mais fortes. Isso é tudo. Porque eu contaria a eles o que realmente aconteceu quando está claro que quero ficar com você. Não irei ao médico se você não se sentir seguro comigo fazendo isso.
ou não confiar em mim. Eu prometo que nunca mencionaria você, mas entenderia seu medo. Mais uma vez eu vou dizer e vou bater nessa tecla. A gente não tem competência para julgar, mas o que muita gente está entendendo com essas evidências aí é que o teor dessa conversa dos dois mostra um relacionamento que passava por episódio de agressão física, lógico, né? E que a Grace, mesmo ferida, mesmo machucada, ela decidia ficar na dela para proteger o Jonathan de algum escândalo público. Ao mesmo tempo, o Jonathan nunca desmentiu as agressões nessas mensagens. Ao invés disso, ele pedia para ela não complicar as coisas pro lado dele, indo machucada pro hospital. Tipo, você vai machucar desse jeito pro hospital, eles vão te fazer perguntas, vão chegar em mim, pode destruir minha carreira, basicamente isso. E ainda falando das evidências, essas conversas e outros documentos foram apresentados no tribunal essa semana. Foi um arquivo de 115 páginas, com textos, com fotos sobre a agressão. E outro ponto do julgamento dessa semana foi o interrogatório que a defesa do Jonathan fez. A advogada dele questionou a Grace sobre ela ter saído pra balada depois da suposta briga lá no táxi em março desse ano. Tipo, porra, tu brigou e vai pra balada logo em seguida? O questionamento era basicamente o seguinte, né? Se ela tava realmente ferida, por que ela esticou a noite e agiu normalmente até a manhã seguinte? Se ela tava realmente ferida. Então esse foi o questionamento. Aí no depoimento a Grace disse que na hora ela não sentia dor, não sentiu dor na hora, né? E foi pra balada porque tava com medo de ficar sozinha em casa e tal. E só quando amanheceu as dores tinham começado. Como a gente já viu, o próprio Jonathan encontrou ela caída em casa naquela manhã e chamou os médicos. E quando a Grace foi questionada sobre o que aconteceu com ela, na hora ela disse que não sabia como tinha se machucado. No julgamento dessa semana, a Grace afirmou que deu essa resposta lá no dia porque ela tava com medo e ela queria proteger o Jonathan. A gente percebe isso nas conversas que aconteceram nas mensagens lá 6 meses antes. Mas agora, no tribunal, ela disse lá com todas as letras que o responsável pelos ferimentos nela foi sim o Jonathan Majors. E a Grace também disse no tribunal que queria ajuda pra sair com segurança desse relacionamento. Mas ao mesmo tempo ela queria proteger o Jonathan porque ainda amava ele. Nas palavras dela, abre aspas, eu precisava desesperadamente de ajuda, de alguém só pra me tirar de lá. Mas eu sabia que ele não confiava na polícia e no que eles fariam pra ele como um homem negro. E eu não queria colocá-lo nessa situação. Eu pude ouvir Jonathan na sala ao lado. Então eu não queria dizer exatamente o que aconteceu, mas também vi isso como um momento para ter um pouco de ajuda para sair do relacionamento. Fecha aspas. Galera, essa é uma situação que a gente fica até sem palavras, não tem o que falar. É extremamente complicado e triste ao mesmo tempo. Só lembrando, ok, galera, o Jonathan tá sendo acusado agora de agressão física em 3º grau com intenção de causar lesão física e assédio agravado em 2º grau. E se essa situação se comprovar e o Jonathan for culpado, já era, acabou. Acabou Hollywood pra ele, completamente, acaba a carreira dele. Aliás, já tá acabando, né? Porque não é surpresa pra ninguém que os executivos da Marvel estão pensando 10 vezes em manter ele nas futuras produções. Com isso agora, com os dobramentos do julgamento dessa semana, cara, tipo, é muito mais, tipo, muito incerto agora. Já era incerto, né? Eu tô até pisando em ovos aqui. Pô, pra mim é praticamente garantido que ele tá fora. Mesmo antes do julgamento, galera, a situação dele como Kang no semi já tá por um fio, ok? Tirando o próprio julgamento em si, porque o próprio personagem em si e tal não tá fechando o circo, não tá tendo um protagonismo como tinha o Thanos, por exemplo, ok? Mas agora envolvendo isso, envolvendo um backstage, né? Envolvendo os bastidores, pô, isso pode piorar muito mais. E é óbvio, né? Se for comprovado mesmo que ele cometeu esses crimes, a Marvel não vai ter dó nem piedade de jogar o roteiro inteiro no lixo e começar tudo de novo. Eu acho que até os fãs vão entender isso, vão abandonar essa ideia de ter ele como Kang. Lembra do boicote que foi com o Johnny Depp? E olha que o cara era inocente, porra. Johnny Depp era inocente. Imagina que o sujeito é culpado de verdade. Se fazem boicote com um cara que é inocente, imagina um cara que realmente é comprovadamente culpado. Acho que a galera vai entender. Pra gente resta continuar acompanhando e torcer pra que a justiça seja feita. Ah, e um recado muito importante aqui, ok? Se você ou alguém que você conhece tá precisando de apoio psicológico e emocional, pensando em acabar com tudo, liga pro CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Se tem alguém se sentindo solitário, precisa conversar de forma sigilosa, sem julgamentos, sem críticas, o CVV atende todo o Brasil pelo número 188. É 24 horas por dia e sem custo de ligação. Também tem chat, tem e-mail ou você pode ser atendido pessoalmente em algumas regiões do Brasil. O site é cvv.org.br. E para denunciar violência doméstica, o número 180. E você não precisa identificar, ok? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Obrigado por esse vídeo e a gente vai se falando aqui. Valeu, galera!